Bem-vindos a mais um Guento do Ogro, a sua dose quinzenal de história. Hoje eu, Elbio Quinta, falarei com vocês sobre o tópico do nazismo. Eu gostaria de começar esse unguento relembrando um episódio que aconteceu há mais ou menos 10 dias, quase 14, onde o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, parafraseou, isso tomou grande parte dos noticiários, tanto brasileiros quanto do exterior, trechos do discurso do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels, sobre a ideia de uma arte ser nacional, uma arte ser imperativa. Isso reacendeu discussões que já vem tomando há algum tempo sobre a temática do nazismo. Me lembrou uma vez um fato que, acredito que vocês se lembram, aconteceu no final de 2018, onde a embaixada alemã publicou um vídeo explicando que o nazismo era de direita e foi rechaçado por alguns brasileiros no Facebook. Algumas pessoas foram falar que teriam que ensinar aos alemães o que era o nazismo, uma vez que o nazismo era de esquerda. E aí eu levanto a pergunta, o que é o nazismo? Muito bem, o nazismo é uma doutrina política pertencente ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em alemão, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o NSDAP. O partido foi criado em 1919 no contexto de crise oriunda da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha saiu, para além de derrotada, ela saiu humilhada pelo Tratado de Versalhes, onde os países vencedores da Tríplice Entente, Estados Unidos, Inglaterra, França, impuseram pesadas sanções à Alemanha. A Alemanha não poderia ter um exército de mais de 2.000 homens, a Alemanha não poderia ter força aérea, e a Alemanha teria que pagar uma indenização pelos estragos da Primeira Guerra Mundial. E isso causou uma onda de nacionalismo e uma onda de crises, e é nesse contexto que surge o Partido dos Trabalhadores Alemães, liderados pelo senhor chamado Anton Drexler. E esse partido consistia em reuniões em cervejarias, não mais do que 20 pessoas, e num breve momento, um jovem que estava ali, que lutou como cabo na Primeira Guerra Mundial, se filiou como seu 7º membro ao assistir um determinado debate, sobre a ideia de separação do estado da Baviera, que era onde ele morava, em Munique. Esse senhor, esse jovem, é o Adolf Hitler, que depois de angariar o partido e fazer acordo com uma milícia, depois ficou conhecida como Camisas Marrons, em homenagem aos soldados alemães que lutaram na África, e depois ficou conhecida como SA, organizou o partido e criou o NSDAP em 1920. E conforme vocês devem ter visto, quando eu falei o nome, há o termo socialista. E esse termo causa uma certa confusão, porque aí leva-se as pessoas a ligar o socialismo de Hitler ao socialismo marxista, baseado numa ideia de luta de classes, onde uma classe deveria lutar para alcançar o poder, que seria a ditadura do proletariado, a luta de classes. Mas o termo socialista de Hitler não é ligado ao termo marxista, muito pelo contrário. No Mein Kampf, o livro que o Hitler escreve quando estava na prisão, ele é preso no Putsch de Munique, é uma tentativa malfadada de um golpe que ele tenta dar em 1923, o Partido Nazista tenta dar esse golpe inspirado na Marcha sobre Roma de Mussolini. Hitler escreve que o termo socialista, na verdade, não é ligado ao socialismo de Marx, uma vez que Hitler repudiava as ideias de Marx porque as enxergava como desorganizadas. Segundo Hitler, o objetivo do marxismo seria aniquilar a vida das nações livres da Terra a favor do judaísmo, uma vez que Marx era judeu. E nisso aqui, Hitler procura, na realidade, ressignificar o termo socialista, dotando do seu, como Hitler entende, verdadeiro significado, que seria o quê? A ciência de lidar com o bem comum. E esse bem comum é o quê? A raça. Hitler retira o significado de classe do termo e põe o sentido de uma raça. A raça solidária, a raça que teria como função o dever do bem comum. E essa raça seria pautada nos indivíduos mais fortes, pois só os indivíduos mais fortes conseguiriam esse poder. E para as raças mais fortes, aqui nós estamos nos falando justamente da questão da raça ariana. Ou seja, por meio disso, nós podemos entender
que não é marxista, ou seja, o nazismo não tem como ser de esquerda. Ele é de direita, de extrema direita. Por quê? Porque nessa defesa do bem comum, ao contrário do que Marx escreveu da abolição na propriedade privada, Hitler defende justamente o seu oposto, que é o quê? A defesa da propriedade privada. Só que essa propriedade privada não seria ocupada por qualquer um, seria ocupado pelas raças superiores. E aqui nós percebemos as duas instâncias fundamentais do pensamento nazista. A primeira é a raça, que eu já falei para vocês, e a segunda é o princípio da liderança, ou seja, o líder como elemento fundamental. Sem líder, não há governo. Sem líder, não há política. Sem líder, não há partido. Sem líder, não há Alemanha. E a propaganda aqui, lembrando para encerrar a frase do Ricardo Alvim, é um elemento fundamental, uma vez que é a propaganda que, primeiro, enaltece o líder, mostra o líder como o guia da Alemanha, o salvador da Alemanha, daquele contexto grave que eu falei para vocês do Tratado de Versalhes, no pós-Primeira Guerra Mundial. E teria também a propaganda como função angariar adébitos, enquanto a organização, que é o contraponto da propaganda, deveria selecionar esses membros trazidos, de modo a distribuí-los aos cargos de liderança e assim construir a força do Partido Nazista. Para encerrar a minha participação no Guento de hoje, eu indico para vocês algumas leituras que podem ser muito boas para vocês se aprofundarem na temática do nazismo. A primeira delas é o próprio Minha Luta, do Adolf Hitler. Há uma edição disponível na Amazon de 2019, que é traduzida com comentários, depois que ela entrou em domínio público em 2015, uma vez que o livro estava sob direitos da Baviera, assim que Hitler morreu. O Estado da Baviera, na Alemanha, se recusava a publicar o livro, devido às ideias que o contém. O segundo seria a biografia do Johann Fest, conhecida como Hitler, também é um box muito bonito da Nova Fronteira. O terceiro seria também uma biografia escrita por um dos maiores especialistas em Hitler, que é o professor Ian Kershaw, da Inglaterra. E eu deixo para vocês também um link de uma entrevista que o Hitler concedeu em 1923 ao tradicional jornal The Guardian, onde ele coloca justamente essa questão do termo socialista, porque nada melhor do que uma boa fonte para sustentar um argumento do historiador. Aqui é o Elbio Quinta, grande abraço!